Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos de volta então com o nosso curso, né? Estamos tratando do direito penal, da parte especial do direito penal e falando dos crimes contra a pessoa. Bom, nós teremos 2 blocos para falar dos principais crimes contra a pessoa. Certo? Nesse bloco 1, vocês estão encontrando aqui 5 crimes. Os crimes principais contra a vida, claro, e também o crime de lesão corporal. Homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio, o aborto e também as lesões corporais. Bom, o nosso trabalho vai ser direto na lei, direto no código, e eu vou explicando ali como funciona cada tipo penal. Então, se tu tem o teu código penal, por gentileza, abra o teu código, certo? Abra o teu vademecum, ou se tu preferir, acompanha comigo aqui na tela. Acompanha comigo por aqui que tu vai te dar bem. Vocês estão vendo aqui a parte especial do código, onde se inicia a partir do artigo 121, crimes contra a pessoa. Tá? O capítulo 1 é um capítulo extremamente importante para a nossa prova, onde trata dos crimes contra a vida. Bom, primeira coisa, pessoal, o que vocês têm que entender desses crimes contra a vida? Vocês têm que entender que, com a exceção do homicídio culposo, todos os outros, eles são de competência do tribunal do júri, porque são crimes dolosos contra a vida, certo? É bom lembrar disso para a prova de vocês. Crimes dolosos contra a vida, certo? Que estão, então, no capítulo 1, do título 1 do Código Penal, são de competência do tribunal do júri, com exceção, claro, do homicídio culposo. Vai sair do júri se quem cometer esses crimes dolosos contra a vida tiver foro privilegiado pela Constituição Federal. Aí sim eles serão julgados pelos respectivos tribunais. Lembrem disso, pontos que podem se conjugar para a prova. E aí nós vamos ter o homicídio. O primeiro, pessoal, que vocês estão vendo aqui, é o homicídio simples. O tradicional matar alguém, crime de elevado potencial ofensivo, porque a pena mínima, ela ultrapassa 2 anos. A pena mínima é de 6 anos. Podem ver aqui, 6 a 20. Então é um crime de elevado potencial ofensivo. O que vocês têm que entender? Vocês têm que entender que o homicídio simples, meus amigos, ele é residual. Essa é a palavra importante. Ele é residual. Como assim, professor? Ele é residual. Fácil, meus amigos. Eu digo que o homicídio simples é residual porque nós chegamos até ele por eliminação. O homicídio simples vai surgir quando a gente concluir que ele não for qualificado, quando a gente concluir que ele não for privilegiado, quando a gente concluir que ele não for culposo, certo? Eliminando as outras modalidades, a gente chega no homicídio simples. Percebam, o homicídio, bom, qualquer um deles, ok? Ele se caracteriza por matar alguém. Esse alguém necessariamente se refere à pessoa, certo? Não existe cachorrocídio, papagaiocídio, é matar alguém. Então, o momento consumativo do homicídio é com a morte, certo? É com a morte. Sabendo nós que a morte é o quê? O fim da vida. Em que momento nós temos o fim da vida? Segundo a lei de doação de órgãos e tecidos, com a morte encefálica, não com os batimentos do coração cessados. Então, se eu entro na casa de uma pessoa, certo? E porventura essa pessoa já teve um ataque cardíaco e eu urino em cima dela,
ok? Não é vilipêndio ao cadáver, é o homicídio. Se eu vier esfaqueá-la depois, claro, né? Não vou matar a pessoa urinando em cima dela. O que eu quero dizer, pessoal, exatamente é o que, no momento que tem a cessação da atividade cerebral, nós estamos diante do homicídio. Antes disso, não é homicídio, no máximo é tentativa, ok? Cuidem esse ponto. Bom, como eu disse para vocês, o homicídio simples é residual. A gente tem as outras modalidades. No parágrafo 1º, que está aqui, que é um caso de diminuição de pena, a doutrina dá um nome a esse homicídio. Chama esse homicídio de homicídio privilegiado. E por que leva o nome de homicídio privilegiado? Porque nós vamos estar diante aqui de uma redução de pena, de 1/6 a 1/3. Já adianto a vocês, e isso é importante, esse pode que está aqui tem que ser lido como deve. O pode que vocês estão vendo deve ser lido como deve. Isso é muito importante e os senhores têm que ter em mente. Pode, leia-se como deve. Ou seja, se o juiz, se os jurados, aliás, estamos falando de tribunal do júri, reconhecer essa privilegiadora aqui, o juiz presidente do tribunal do júri tem que reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É um ato obrigatório dele. Mas quando nós vamos ter o homicídio privilegiado? Esse do 121, parágrafo 1º. Bom, primeiro, quando o indivíduo cometeu o crime impelido por relevante motivo de valor, o quê? Olhem bem o que diz ali. Relevante valor social. Ou seja, aquilo que para a sociedade seria algo produtivo. Matar um traficante, por exemplo, que está assombrando a região. Matar um estuprador que está atacando inúmeras mulheres na cidade. Vejam, o sujeito não tem a permissão de praticar o homicídio, mas aos olhos do cidadão, da sociedade, esse sujeito não merece uma punição simples como de um outro homicida qualquer. Isso é o relevante valor social, é aos olhos dos outros. Relevante valor moral, por sua vez, é um sentimento implícito ao agente. Agora o indivíduo não mata um estuprador que está atacando muita gente, ele mata o estuprador da sua filha, porque a filha foi estuprada. Então, nesse sentido, nós temos o relevante valor moral. Certo? Que diz respeito à questão inerente a ele, à moralidade. Não é preciso os dois juntos. Pode ser social ou pode ser moral. Não há problema. Ou ainda, nós temos a possibilidade do domínio de violenta emoção. Violenta emoção, pessoal, que é o ímpeto, certo? Que é aquele sentimento direto que o sujeito tem, ok? No momento que um fato é ocorrido contra ele, que o deixa praticamente cego, de indignação, por exemplo, de ira. Só que percebam, é logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então uma pessoa pega um pé de cabra, te acerta na cabeça, tu, movido pela ira, mata a pessoa. Isso é domínio de violenta emoção, ok? Agora, se o sujeito leva o pé de cabra na cabeça, por exemplo, indignado vai em casa, pega uma arma, arma um motim e mata o desafeto, aí já não é o logo em seguida a injusta provocação da vítima, certo? Então qualquer uma das 3 situações vai incidir o homicídio privilegiado. Adianto a vocês, homicídio privilegiado nunca é hediondo, certo? Por sua vez, nós temos agora o homicídio qualificado. É outra modalidade. O simples foi embora, o privilegiado foi embora. Temos agora o qualificado. E nós temos qualificadoras.
e aí a pena muda. O homicídio simples, ele tem pena, meus amigos, de 6 a 20 anos de reclusão. Todavia, o homicídio qualificado tem sua pena de 12 a 30. E já dou uma informação importante. O homicídio qualificado sempre é hediondo. Sempre foi qualificado, é hediondo. Cuidem esse detalhe, certo? Ele acaba sendo hediondo, de um jeito ou de outro. Aí a pena vai para 12 a 30. E nós vamos ter ao todo, meus caros, ao todo, a gente tem 7 qualificadoras. Até 2015 eram 5. Então nós temos 2 novas, que as chances de cair na prova de vocês é muito grande. Então eu gostaria de bastante atenção dos senhores. Se o homicídio é cometido, 1. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Não é isso? Percebam que a qualificadora é essa aqui, ó. Motivo torpe, asqueroso, repugnante, que traz uma pobreza de espírito daquele indivíduo que pratica. Ok? Paga ou promessa de recompensa é um exemplo. Aqui o legislador traz exemplos. Podemos ter outros casos de motivo torpe, mas aqui o exemplo clássico é o paga ou promessa de recompensa. Tanto quem paga quanto quem mata para receber cometem homicídio qualificado. 2, motivo fútil. O que é um motivo fútil? Motivo fútil é o insignificante, o desproporcional. Isso é o fútil. Exemplo, sujeito empresta um moletom para o outro, aí esse sujeito não devolve, o outro vai lá e mata o cara porque não devolveu o moletom. Isso é um motivo banal. Vejam, o sujeito não matou o outro sobre a promessa de receber um moletom. Isso seria motivo torpe. Não matou o outro para ficar com o moletom, porque aí seria latrocínio. Matou porque não devolveu o moletom. O motivo é banal, o motivo é insignificante. Isso é um motivo fútil. A outra... e um detalhe importante se cair na prova. A ausência de motivo, e isso a jurisprudência já consolidou, a ausência de motivo não é motivo fútil, certo? É homicídio simples. Para ser motivo fútil, tem que ter motivo. Se não tem motivo, não há futilidade, não há qualificadora. 3. A qualificadora está aqui, ó. Meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Veneno é meio insidioso, ou seja, é um meio oculto, é um meio escondido. Fogo e explosivo, por exemplo, causam perigo comum. Asfixia e tortura são meios cruéis. Percebam que aqui, meus amigos, por exemplo, a tortura não é o objetivo do homicida, e sim o meio que ele usa para matar. Por isso que aqui é o homicídio qualificado pela tortura. Se o objetivo dele fosse torturar e resultasse na morte do agente, aí nós teríamos tortura qualificada pela morte prevista em lei especial. Cuidem também, então, em relação a esse ponto, certo? Outra qualificadora que nós temos, recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Detalhe importante aqui, traição, emboscada, dissimulação são exemplos. Traição é o quê? É a surpresa, é a tocaia. Emboscada é a armadilha. Dissimulação é se passar por um amigo ou usar disfarces. Concordam comigo que todos esses casos dificultam a resistência do ofendido? Óbvio, por isso ele é qualificado. Inciso 5. Para assegurar a execução, 1. Ou a ocultação, 2. Ou a impunidade,
3. Ou a vantagem, 4, de outro crime. Cuidado, aqui a gente sabe o quê? Que existem 2 crimes em jogo e que um é o homicídio. Qual é a diferença de matar alguém para assegurar a ocultação para matar alguém para assegurar a impunidade? Diferença é a seguinte: na ocultação, ninguém sabe que outro crime é esse. Então o sujeito mata uma testemunha para que ela não diga que o homicida já tinha cometido um crime. Tá? É uma queima de arquivo para ficar escondido uma outra infração penal. Na impunidade, a infração penal cometida pelo homicida é conhecida. Todo mundo conhece, só não se sabe o autor. Então, quando o indivíduo mata uma testemunha, nesses casos, é que ela não o delate, não diga que é ele o criminoso. Certo? E vejam que é execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. E se aqui, ao invés de outro crime, aparecer de uma contravenção, vai ser homicídio qualificado? Claro que vai, só que não pelo inciso 5. Vai ser pelo inciso 1 ou 2, motivo torpe ou fútil. Certo? Para ser no inciso 5, tem que ser para garantir a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Bom, essas são as tradicionais, as que existiam até 2015. Aí surgiu a questão do feminicídio, do inciso 6, por exemplo. Vejam, antes de mais nada, saibam que o feminicídio, certo? Não é a mesma coisa que uxoricídio. Uxoricídio é marido que mata a mulher, independente do motivo. Feminicídio não é o marido matando a esposa necessariamente. É alguém, qualquer pessoa, homem ou mulher, que mata uma mulher. A vítima no feminicídio, nesse homicídio qualificado aqui, tem que ser mulher. Começa por aí. E ainda tem uma outra condição. Não é só o fato de ser mulher. Tem que ser pelo quê? Por razões da condição de sexo feminino. Certo? A pena é a mesma, 12 a 30. E aqui o parágrafo 2º-A diz quais razões são essas, para não deixar, a livre interpretação. Razões de condição do sexo feminino, primeiro, quando envolve aqueles casos da Lei Maria da Penha. E aí pode envolver esposa, filha, irmã e por aí vai. Segundo, quando a questão for de menosprezo ou discriminação à vítima. Matar a mulher porque tu se acha superior a ela. Isso vai entrar também no inciso 2. Esses 2 casos caracterizam o feminicídio. Então vocês cuidem isso pelo grau de importância que possui. Ok? Bom, meus amigos, assim nós temos também mais um inciso 7, que traz uma outra qualificadora, e ela é também importantíssima, em que nós vamos ter vítimas, agora não necessariamente mulheres, mas autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, certo? São pessoas da onde, pessoal? Da nossa segurança pública, agentes policiais. Esse é o primeiro requisito. Tem que ser agentes policiais, certo? Ou então integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. Aqui nós temos, por exemplo, pessoal, os agentes penitenciários. Então, policiais, agentes penitenciários, cuidado, mata o cara em um bar. Não é qualificado necessariamente. Por quê? Porque aqui está dizendo claramente que, além de ser essas vítimas, é preciso que elas estejam no exercício da função, ou seja, trabalhando, ou que elas morreram porque eram policiais ou agentes penitenciários. Matou na festa, beleza, foi por uma briga qualquer. Pode ser homicídio qualificado por motivo fútil.
Pode ser homicídio simples, certo? Morreu numa festa porque descobriram que era um agente penitenciário, aí é qualificado pelo inciso 7, porque ou ele estava trabalhando ou foi em decorrência da função dele, certo? Também é qualificado se porventura o crime ocorrer contra companheiro ou companheira, cônjuge, companheiro ou companheira, parente consanguíneo, parente consanguíneo, até o 3º grau, desde que o motivo seja o seu cônjuge, parente, ser policial, agente penitenciário, enfim. Nesses casos, nós vamos ter também a qualificadora, certo? Cuidem esses pontos aí, pessoal, pelo grau de importância que tem. Saindo daqui, a gente vem para o homicídio culposo, onde diz aqui, se o homicídio é culposo, olhem a pena, ela é bem diferente, né? Detenção de 1 a 3 anos e detalhe, homicídio culposo, meus amiguinhos, é aquele homicídio praticado com falta de dever de cuidado, ou seja, por imprudência, negligência ou imperícia, certo? É aquele crime em que o cara tá com uma faca afiando ali, escapa a faca, atinge uma pessoa e ela morre, dando um exemplo assim a grosso modo. Claro que eu não estou falando na direção de veículo automotor, porque se for na direção de veículo automotor, nós vamos ter o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro, certo? Então cuidem aqui, é um crime de médio potencial ofensivo, porque a pena mínima, ela não ultrapassa 2 anos, admite suspensão condicional do processo. Aí nós temos um aumento de pena no parágrafo 4º. Vocês têm que entender que esse aumento de pena do parágrafo 4º, ele só vale para homicídios dolosos e culposos em algumas situações. O aumento é de 1/3. E aí como é que vocês vão entender e decorar esse parágrafo 4º? Fácil. Se for relacionado à idade, o aumento de 1/3 é no homicídio doloso. Menor de 14 ou maior de 60 é no doloso. Os outros casos, inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, que é a imperícia, deixar de prestar imediato socorro, não diminuir as consequências do ato ou fugir para evitar prisão em flagrante, vai ter o aumento se for o homicídio culposo. Então 40 a 60, doloso, aumenta 1/3. Os outros casos vai aumentar 1/3 se for no homicídio culposo. Certo? Tchau aqui. O parágrafo 5º já foi visto em extinção de punibilidade, certo? Às vezes no homicídio culposo a infração penal ela é tão grave as consequências, certo? Que o juiz simplesmente não aplica a pena. Isso é o perdão judicial, está previsto ali no parágrafo 5º. Nós temos um outro aumento de pena no parágrafo 6º. E eu quero que vocês cuidem, ele está ali, certo? Desde 2012. E esse aumento de 1/3 se dá em que situações? 1/3 até metade. Praticado por milícia privada, certo? Agentes organizados para matar pessoas, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Cuidado com esse parágrafo 6º. As chances de cair na prova de vocês é muito grande, certo? Cuidado quanto a isso. Parágrafo 7º. Tem um aumento de 1/3 à metade também. Viu que legal? Mas para qual crime? Para o feminicídio. E aí vocês vão ver os motivos óbvios. Se o crime for praticado durante a gestação, ou seja, contra a grávida, óbvio, ou mesmo depois de grávida, nos 3 meses posteriores ao parto, momento que se precisa da mãe e ela acaba sendo vítima do infanticídio. Se a mulher aqui
for menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência, pela dificuldade de defesa. Ou então aqui, que é a maior das covardias, né? Na presença de descendente ou ascendente da vítima. Nesses casos também nós iremos ter, meus amigos, o aumento de 1/3 à metade. Certo? Pontos importantes aqui do crime de quê? De homicídio, que vocês têm que conhecer muito bem. Saindo dele, a gente entra agora no artigo 122. Induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Um dia me perguntaram em aula, professor, qual é a pena para quem comete suicídio? Aí é que tá, né, pessoal? Por óbvio que não há. Nem, inclusive eu vou melhorar a questão, inclusive não há para quem tenta se suicidar. Também não há. Lembrem que no direito não se pune a autolesão. Então o que está se punindo no 122 é quem contribui para o suicídio alheio através do induzimento, como vocês estão vendo ali, através da instigação ou do auxílio. São coisas iguais? Não. Induzir é fazer nascer a ideia na cabeça do suicida. O cara não queria se suicidar, mas aí o amigo resolveu dar a dica. Não, olha, por que não te suicida? É a melhor coisa a fazer. Isso é induzimento. Instigação é o quê? Reforçar uma ideia já existente. Isso é instigar. O amigo diz, eu estou pensando em me matar. Boa ideia, tu quer a corda, eu te consigo. Isso é instigar. Certo? Prestar auxílio, dar contribuição material, ceder o lugar em que o suicídio vai acontecer, fornecer o veneno, isso tudo é prestar auxílio. Vejam a pena. Se ocorreu suicídio, a pena é de 2 a 6 anos. Crime de elevado potencial ofensivo, porque a pena mínima é superior a 1. Certo? Se o sujeito realmente tentar se suicidar por ação do criminoso e houver pelo menos lesão corporal grave, a pena é de 1 a 3. A pena é de médio potencial ofensivo, admite suspensão condicional do processo. Detalhe, o que isso quer dizer? Se eu convencer uma pessoa a se matar, ela vai e se mata, minha pena, 2 a 6 anos. Se eu convencer ou ajudar uma pessoa a se matar, ela vai, não se mata, mas fica com lesão grave ou gravíssima, 1 a 3. Se eu convenço uma pessoa a se matar, ela amarra a corda no pescoço, pula da árvore, cai no chão e só sofre um arranhão no braço, eu não cometi crime nenhum. Porque punição se dá no máximo se a vítima sofre natureza grave. Perceberam? Então, chutar o banquinho, por exemplo, vai ser suicídio, vai ser homicídio, porque eu estou, na verdade, aqui executando matar alguém. Fornecer o veneno é auxílio ao suicídio. Aplicar o veneno é o homicídio. Casos que a pena é duplicada, nós temos 2. 2 casos. Primeiro, praticado por motivo egoístico. Motivo egoístico seria o quê, por exemplo? Matar a pessoa para ficar com a herança, matar o indivíduo para ficar com sua mulher. Isso é motivo egoístico, a pena é duplicada. Se a vítima é menor, cuidado, esse menor aqui é entre 14 e 18 anos. 14 e 18 anos. Por que 14 e 18? Porque abaixo de 14, pessoal, presume-se que a pessoa não tem discernimento. Então, se eu convencer uma pessoa menor de 14 a se matar, o meu crime não é de induzimento ao suicídio, é de homicídio.
Então a pena é duplicada se for entre 14 e 18. Ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Vejam, é diminuída, não é retirada. Cuidem isso também que é importante. É diminuída, mas não é retirada. Certo? Atenção em relação a esse ponto. É diminuída, mas não retirada. Se uma pessoa está completamente embriagada e eu convencer ela a se matar e ela se mata, o crime então vai ser de quê? Vai ser de homicídio. Certo? Muito bem. Vencido esse tipo penal, nós temos o 123, que é o infanticídio. E o infanticídio, claro, é um crime próprio daqueles bem clássicos, né? Matar é um tipo de matar alguém, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho. Então a gente sabe aqui que é a mãe. É a mãe que comete o crime. Pode um terceiro cometer? Sim, de acordo com as circunstâncias do artigo 30 do Código Penal, certo? Sabendo que está no estado puerperal, agindo em concurso de pessoas. Mas, sob a influência do estado puerperal, a mãe. O que é o estado puerperal? É uma perturbação psíquica que acomete a mãe, que dá a ela uma vontade imensa de matar o próprio filho, certo? Aqui que diz que é durante o parto. Claro, se for antes, o crime é de aborto. Ou logo depois. Se foi bem depois, o crime é de homicídio. Detalhe, a nossa legislação não diz quanto tempo é esse logo depois. A jurisprudência analisa cada caso por caso. Então tu não tem que te preocupar para a tua prova. Para a tua prova, tu tem que te preocupar com o texto do 123. Crime de elevado potencial ofensivo, pena mínima ultrapassa 1 ano. Certo? E entramos agora no crime de aborto. Aborto. O que é o aborto? Aborto, meus amigos, é a cessação da gravidez, gerando a morte do feto. Nós temos basicamente 3 modalidades de aborto, se vocês forem olhar aqui no nosso Código Penal. Primeiro, o autoaborto, que é esse aqui. Autoaborto. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Ou seja, é um crime que só pode ser praticado pela gestante. Ela provocando aborto em si mesma ou dando consentimento para que outrem provoque. Ela está sendo punida, nesse caso, por ter consentido que alguém gerasse o aborto nela. Crime de médio potencial ofensivo, pena mínima não ultrapassa 1 ano. Detenção de 1 a 3 anos. Certo? O mais grave dos 3, sem dúvida, é esse aqui. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. A gestante quer ter o parto, normalmente. Só que aí alguém vem e provoca o aborto nela. Entra aqui, crime de elevado potencial ofensivo, a pena mínima ultrapassa 1 ano, 3 a 12. É o mais grave deles. E nós temos, óbvio, o aborto provocado com o consentimento da gestante. Provocar aborto com o consentimento dela. Crime de médio potencial ofensivo, a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Nesse caso, nós temos uma exceção à teoria unitário-monista, né? O sujeito quer provocar o aborto na gestante e ela consente. Ela responde pelo 124, consentir que outrem lhe provoque. O indivíduo ou a pessoa que provocou responde pelo 126. Agora cuida para a tua prova. Se essa pessoa do 126 é menor de 14 anos ou doente mental, certo? Ou se o indivíduo a enganou, ou usou violência ou ameaça, a pena é do 125, por motivos óbvios, certo? Vai ser de 3 a 10 anos, ok? Ainda para o aborto é importante lembrar os casos em que não há punição, casos em que não se pune o aborto. Primeiro,
aborto culposo, certo? Aborto sem querer ou espontâneo não se pune. Segundo, é importante lembrar que o STF já entendeu também que o aborto de criança anencéfala também não se pune, certo? Agora, no Código Penal nós temos dois casos. O primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, certo? Nesse caso, meus amigos, o aborto pode ser praticado por médico e também por qualquer pessoa. Ok? Por médico ou por qualquer pessoa. E nesses casos, pessoal, por que por qualquer pessoa? Porque essa qualquer pessoa estará agindo em estado de necessidade de terceiro. Vai estar sacrificando a vida do feto para preservar a vida da mãe. Ok? Cuidado em relação a isso também, então. No caso de estupro, sim, aqui é preciso que seja o médico. E ao contrário daqui, que não é preciso o consentimento da gestante, aqui precisa do consentimento dela. Tá aqui, ó. Ok? Cuidem isso. Não é preciso nem boletim de ocorrência, nem autorização judicial. Basta o médico acreditar realmente que houve o estupro. Quem vai responder se mentir é a gestante, não o médico. Ok? E por fim desse bloco, para terminarmos esse bloco, aqui nós temos a lesão corporal. A lesão corporal do caput, ela leva um nome. Ela é chamada de lesão corporal leve. E o texto é esse: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. De outrem, meus amigos. O que isso quer dizer? Se eu quiser ficar igual ao ex-presidente Lula, cortar o minguinho, eu posso ser punido? Não, não se pune a autolesão. A não ser que eu tivesse minha mão no seguro e o meu objetivo fosse fraudar o seguro. Aí é estelionato, certo? Mas a autolesão não se pune. Infração de menor potencial ofensivo a ser julgada no GCRIM, a não ser que seja lesão contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, aí será julgado no juizado de violência doméstica e familiar, certo? Depois nós temos lesão corporal de natureza grave, é o parágrafo 1º. A lesão grave está no parágrafo 1º. E nós temos aqui 4 situações, que a pena é de 1 a 5 anos. Infração de médio potencial ofensivo. A pena mínima não ultrapassa 1 ano. Admite suspensão condicional do processo. Começa dizendo, incapacidade para as ocupações habituais por quanto? Mais de 30 dias. Então, se a pessoa ficou incapacitada por 30 dias, é leve. Tem que ser necessariamente por mais de 30 dias. Ocupações habituais não quer necessariamente dizer trabalho. Não quer necessariamente dizer trabalho. Pode ser uma criança que fica por mais de 30 dias impedida de ir à escola. Pode ser um senhor que fica por mais de 30 dias sem poder ir jogar damas na Praça da Alfândega. Não importa. Entra no inciso 1. 2. Perigo de vida. Esse perigo de vida aqui, meus amigos, é culposo. Logo, nós estamos diante de um crime pré-doloso, onde nós temos dolo na lesão corporal e culpa no perigo de vida. É óbvio, se eu lesionar uma pessoa querendo gerar nela perigo de vida, o meu crime não é lesão grave, é tentativa de homicídio. Então, cuidem em relação a esse ponto também, certo? Terceira, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Membros superiores e inferiores, braços, pernas, mãos e pés. Sentido, olfato, audição, paladar, né, tato e visão. Sei lá, deve ser isso. Função respiratória, digestiva e por aí vai. Vejam, debilidade permanente é um mau funcionamento
E permanente não é perpétuo, não é para sempre, é por tempo indeterminado. E 4, aceleração de parto. Ou seja, o objetivo não é o aborto. Ou seja, o feto foi expelido antes do prazo. Nesses casos, a lesão é grave. Temos um parágrafo 2º agora. E a doutrina chama esse parágrafo 2º de lesão corporal gravíssima. Se resulta em incapacidade permanente para o trabalho, agora é para o trabalho, não é para qualquer ocupação habitual, certo? Por período indeterminado para o trabalho. Ah, eu estou incapacitado permanente e não posso recolher dinheiro nas bocas de fumo. Não é lesão gravíssima, porque a atividade tem que ser lícita. Cuidem esse ponto. 2, enfermidade incurável, que ainda não há cura para a medicina. Vejam, agora não é debilidade permanente de membro, sentido ou função. Agora é a perda ou inutilização do membro, sentido ou função. É mais grave. Então, para exemplificar, se eu sou vítima de lesão corporal e eu perco um rim, a minha lesão é grave, porque a função ainda persiste com outro rim. Mas se eu perco, por exemplo, um braço, aí eu perdi um membro, aí a lesão é gravíssima, ok? Cuidem isso. Se eu perco um olho, a lesão é grave, porque a função ainda resta, mesmo que seja com um. Mas se eu perco um pé, é gravíssima, porque eu perdi um membro. Depois nós temos deformidade permanente. Aqui é uma questão estética. Ela tem que ser externa, mas não precisa ser em local visível para todo mundo. Pode ser uma grande cicatriz, por exemplo, no seio de uma menina, certo? Ou então uma cicatriz no rosto daquela modelo, né, que tem a sua beleza como objeto de trabalho. Mas não tem como deformar o que já é deformado. Uma cicatriz no rosto daquele estivador que já tem um monte de cicatrizes não vai caracterizar a lesão corporal gravíssima. E por fim, o aborto. E no aborto vocês têm que cuidar as duas condições. Primeiro, pessoal, o indivíduo precisa saber da gravidez. Se ele não sabe, a lesão é leve. E segundo, ele não pode querer o aborto. Porque se ele quer, o crime é praticar aborto sem o consentimento da gestante. Então ele sabe que a pessoa está grávida, não quer que ela perca o filho, mas pratica a lesão corporal. Aí nós vamos ter o aborto aqui. Ok? E ainda temos a lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte, crime, cuidado com isso agora, pessoal, por favor, muito cuidado. Crime préter doloso. O dolo está na lesão corporal. A culpa está na morte, senão seria homicídio. Se resulta a morte, está aqui. E ao final, e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, porque se ele quisesse o homicídio, nem assumiu o risco. Se assumisse, era homicídio por dolo eventual. A pena é de 4 a 12, elevado potencial ofensivo. Essa diminuição de pena são as mesmas privilegiadoras do homicídio, que vocês já viram comigo agora há pouco, certo? Se as lesões não forem graves, o juiz pode trocar a detenção pela multa. Esqueçam os réis e os contos de réis. A multa é calculada agora pelas regras do Código Penal, porque não teve atualização monetária, certo? Cuidem isso. E esses são os motivos que o juiz pode fazer essa substituição. Assim como nós temos o homicídio culposo, nós também temos a lesão culposa. Sei lá, o pai está fumando um cigarro, toca o toquinho do cigarro, atinge o olho do filho. Isso é lesão culposa, certo? Cuidem esse ponto.
Cuidem esse ponto. Se for tão grave que a sanção penal se torna desnecessária, o juiz pode deixar de aplicar a pena também. É o que está dizendo aqui o parágrafo 5º do 121. E assim, meus amigos, esse foi o maior bloco que a gente já teve até aqui. A gente falou dos pontos importantes do homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio, aborto, lesões corporais, certo? Esse vídeo provavelmente eu vou deixar como degustação também, para quem quiser conhecer o curso e ver que dá tempo de pegar os pontos importantes. Venham para o curso do professoradrianocote.com.br, não percam tempo, vocês terão aí todas as informações importantes para fazer uma prova maravilhosa. Um grande abraço, meus amigos, até Crimes contra a Pessoa 2, valeu, tchau, tchau.